Compreensão gramatical do texto, que legal! A mistura básica de gramática com interpretação de texto, de gramática aplicada no texto. E aí, claro, né, meu amigo, que para a gente entender essa parte, a gente precisa dominar conceitos gramaticais, alguns conceitos básicos de como a gramática se divide, por que ela se divide dessa maneira. E aí vale, antes da gente começar, uma retomada nesses conceitos básicos de quando a gente pensa uma gramática. Quando a gente associa a palavra gramática, a gente tem que pensar que essa gramática ela vai ser dividida em algumas possibilidades. E essas possibilidades são formas de análise. Como que a gente pode analisar essas relações? Eu posso analisar por uma relação de som, que é a famosa fonética. E aí eu estou preocupado com quantos fonemas, se é acentuado, se não é acentuado, com a sílaba tônica. É uma análise de gramática. Eu posso pensar também numa análise morfológica. E aí, quando eu pensar na relação morfológica, eu estou preocupado com as classes de palavras. Estou preocupado se essas palavras vão ser substantivos, adjetivos, pronomes, numerais. Eu estou preocupado com a classificação. E claro que algumas classes de palavras trabalham muito bem a favor da interpretação do texto. Que classes de palavras, por exemplo? A gente poderia pensar numa relação de adjetivos. Os adjetivos trabalham muito bem nessa relação. Quando eu qualifico alguma coisa, seja bom, seja ruim, essa relação é uma marca do que eu acredito. Então eu digo, as boas aulas que tive de direito constitucional. Opa, as boas aulas. Então pressupõe que o meu autor gostava dessas aulas. As aulas regulares que tinha, entendeu? E aí eu vou posicionando, eu vou dizendo de alguma maneira, através dos adjetivos, a minha posição frente ao assunto. Outra classe de palavra importante é a relação dos advérbios. Que esses advérbios, eles estabelecem relações de circunstância. Essas circunstâncias que são ideias de lugar, que são ideias de tempo, que são ideias de modo, enfim, as ideias dos advérbios. Essas circunstâncias, elas também estabelecem informações importantes para o meu leitor. Então eu sempre estudo, eu nunca estudo, eu só estudo, eu não estudo. São advérbios que sempre, nunca, só, não me comunicam, me informam. Então, constantemente estudo. Cada advérbio que entra na frase traz em si uma carga semântica, uma carga de sentido. E essa análise da classe de palavra para o sentido do texto é o que nos interessa na nossa aula de hoje, que é a compreensão gramatical do texto. Então, na parte de morfologia, são duas classes importantes. Uma outra análise que a gente pode fazer é a análise sintática do processo. O que é a análise sintática? A análise sintática vai dizer a função das palavras. Como assim função das palavras? Se ela é o sujeito, se ela é o complemento. E aí, pensando no texto, se o meu sujeito é ativo, se o meu sujeito é passivo, se ele executa a ação, se ele sofre a ação, esses processos são importantes na compreensão do texto também. Então, a análise sintática também, de alguma maneira, colabora para esse processo. Claro que a gente não pode esquecer da famosa pontuação. Para eu entender pontuação, e aí eu tenho as aspas, os parênteses, as travessões, as vírgulas, trabalhando a favor da compreensão do texto. Daqui a pouco o autor coloca entre parênteses e aí a gente sabe que é o pensamento dele, a gente sabe que é um esclarecimento, a gente sabe que é uma informação a mais, ou seja, ele vai utilizar da pontuação para comunicar alguma coisa. E aí a pontuação serve exatamente para um desses recursos de texto. Claro que a gente não pode esquecer também o mais importante dentro desse processo, a semântica. Lembra que semântica é sentido. E aí, nessas relações de sentido, é claro que a semântica acaba
abraçando toda essa galera aqui, porque a semântica trabalha com o sentido. Então, o sentido que a pontuação deu para o texto, o sentido que os advérbios deram para o texto, o sentido que fez na frase do meu sujeito executar a ação no lugar de sofrer a ação. Tudo isso são aspectos importantes e que, de alguma maneira, a gente vai tratar nessa videoaula. Tudo começa com a seguinte ideia: compreensão gramatical do texto, estabelecimento de relações entre aspectos semântico com gramaticais, né? Ou seja, a relação de sentido, lembra que semântica é sentido, e gramatical acaba sendo a relação de estrutura da frase. Caraca, nem sei o que é isso. Estrutura. Se ela é composta de adjetivo, se ela é composta de advérbio, se ela é composta de sujeito, se ela não tem sujeito, sujeito está indeterminado, se ela tem pontuação, tudo de gramática. Tudo isso que eu acabei de te mostrar. Então é a relação de sentido versus a relação estrutural. Esses procedimentos, né? Então é a leitura denunciada das alternativas. É legal da gente ler essas alternativas, de repente, para quem é um pouco mais inseguro na interpretação, lê as alternativas, sente o clima do que o cara está me pedindo. Ele não está falando diretamente do assunto gramatical, ele vai dar uma abrangência um pouco maior, ele vai partir para a relação de sentido. Se eu leio essas alternativas, de repente, entender a pontuação, entender a interpretação do texto já é mais direcionada. Acho que pode ser uma estratégia boa. Identificação de aspecto gramatical apontada no enunciado ou nas alternativas. Isso é legal também, porque daqui a pouco eu sei bem gramática, domino bem esse conteúdo e eu leio as alternativas e já busco na frase a estrutura gramatical que os caras estão me pedindo. Então é legal, de repente, sou muito ruim em interpretação. Reforça a gramática, que essa gramática pode te ajudar muito em interpretação de texto. E aplicação de técnicas de compreensão, inferência e, claro, vocabulário, que são estruturas importantes também, né? A compreensão, hoje a gente fala nessa ideia de saber ler e interpretar o que está lendo, né? Compreender o que está lendo. Essa parte de inferência, que é conseguir deduzir, ele sempre estuda, ele frequentemente estuda, ele confortavelmente estuda, ou seja, entender o que significa isso e fazer algumas inferências, então ele sempre estuda. Bom, então ele tem o hábito de estudar. Eu consigo fazer inferências, deduções a partir do que eu estou lendo. Claro que eu só faço inferência a partir do momento que eu compreendo, né? E a questão do vocabulário também, essa quantidade de palavras, e aí só tem uma forma de ter vocabulário na vida: lendo. Tem que ler, não tem outra opção. Essa parte do vocabulário que vai me ajudar a identificar e aprender, de repente, mas eu não sei todas as palavras. Isso, não precisa saber todas. Ou seja, eu pego pelo contexto, eu pego pela lógica do parágrafo, são estruturas importantes. E aí a gente vai começar agora, então, a pensar um pouco mais desses processos em algumas questões, para a gente sentir o clima e entender um pouco do que eu estou falando aí também, porque senão daqui a pouco tu dorme. Aí aparece a primeira questão que a gente vai começar a pensar, que diz assim, ó: os pais de hoje costumam dizer que importante é que os filhos sejam felizes. É relevante que entrem na faculdade, que ganhem muito dinheiro ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, a felicidade é coisa grandiosa. É esperar no mínimo que os filhos sintam prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficiente... E aí o cara marca essa estrutura aqui, ó. Ora, felicidade é coisa grandiosa. E aí, esse ora, né? Olha a ideia das classes de palavras, essa parte da morfologia, né? Das classes a favor do que a gente está dizendo. Esse ora, advérbio, nesta ocasião, agora, a lei ora apresentada proíbe a venda de armas. Ora apresentado, ou seja, agora apresentado, estabelecendo uma relação temporal para a minha frase.
Pode ser uma conjunção, ou, ora, quer, seja, as famosas orações alternativas, né? As conjunções alternativas, que introduzem então as orações alternativas. Ora ria, ora chorava. Entretanto, mais eu ofereci ajuda. Ora, orgulhosa como é, não aceitou. Então eu também tenho uma estrutura um pouco diferenciada, que é essa estrutura da ideia de oposição, da ideia de contraste, que essa palavra, agora classificada como conjunção, pode me apresentar. E tem a clássica interpretação de interjeição. O que é interjeição? Interjeição é expressar a emoção, né? Nossa, assim você me mata. O que o cara está te dizendo? Ele está se emocionando, ele está vendo a menina e está se emocionando. Isso é interjeição. As interjeições manifestam surpresa, manifestam ironia, manifestam irritação. Então, daqui a pouco, ganhou uma surpresa. De repente, você acaba de receber na sua casa uma linda camiseta da Casa Concurseira. Aí tu vai pegar o presente e vai dizer, ora, te emocionou. Daqui a pouco alguém vai te trazer um café, tá ali assistindo a aula com sono neste momento, alguém te traz um café, derruba o café em cima da tua cama, que tu já ia deitar para dormir, e aí tu diz, ora, né? Que tradução é vou te matar. Ou seja, essas interjeições também comunicam de alguma maneira. E essa palavra pode oscilar, ela pode ser advérbio, pode ser conjunção, pode ser interjeição. Tá, Zambelli, eu faço o que na hora da prova? Entende o que ela está fazendo no texto. Por isso que o nome da aula é compreensão gramatical. E aí, era isso então para a gente pensar. Vamos entender nessa outra aqui agora. Ó. Aqui. O que espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, felicidade é coisa grandiosa. Com a palavra grifada, o autor... Então, o que esse ora faz no meu texto? E aí é que está a parte mais legal da brincadeira. Ele não vai te perguntar, isso é uma conjunção? Isso é uma interjeição? Não vai te fazer essa pergunta. Ele vai dizer, o que ela faz no texto? Qual é a ideia que o autor quis com esse ora? Então, observa o seguinte, ó. Quando ele diz, com a palavra grifada, o autor, letra A, retoma o mesmo sentido do que foi anteriormente afirmado. O que espero, a resposta correta é que sejam felizes. Ora, a felicidade é coisa grandiosa, com a palavra... Tu entende que ele retoma o mesmo sentido dessa frase? Que sejam felizes. Ora, a felicidade é coisa grandiosa. Não é a mesma ideia. Ele quebra a perspectiva. Então não é uma retomada do mesmo assunto. Na letra B, com a palavra grifada, o autor exprime reserva em relação à opinião exposta na afirmativa anterior. Claro que a gente, numa tentativa de explicar, a gente vai dizer, o cara chutou o balde, o cara ficou indignado com o que ele foi dito. Ele diz que é muito mais do que isso. Mas nas palavras polidas de uma interpretação de texto vai aparecer, exprime reserva. É isso aí, exprime uma reserva. Ele é mais comedido. Ora, felicidade é coisa grandiosa. Ou seja, ele dá uma forma reservada de se manifestar. Então tá aqui. A letra B é a nossa resposta. Na letra C, coloca uma alternativa possível para a afirmativa feita anteriormente. Cuidado, né? Aqui, ó, a ideia que eu falei que ele pode ser uma conjunção alternativa. E aí daqui a pouco a gente lê esse ora e já pensa, é alternativa. Mas não é uma opção, né? Ele não está te colocando uma opção, ele está dizendo o que ele pensa. Então não é opção. E na letra D, determina uma situação em que se realiza a probabilidade antes considerada. Não se realiza, é o contrário, ele dá uma opção e não aquilo que foi dito. E estabelece algumas condições necessárias para a efetivação do que se afirma. Não tem condição nenhuma, é uma afirmação. Então, ele pega essa classe de palavra que a gente traz por estudos gramaticais, que é uma conjunção, e joga com ideias de conjunção. Alternativa, probabilidade,
condições, existem conjunções de, mas cuidado, é muito mais do que isso. É qual é o sentido, qual é a ideia que ele teve no texto a partir dessa classe gramatical. Letra B é a nossa resposta. Aí vem a questão de número 2. A questão de número 2 diz assim, ó. Por que, enfim, tantas reservas em relação ao consumo? O primeiro foco de explicação para essa antipatia reside no fato de que a nossa economia fechada sempre encurralou os consumidores no país. A falta de um leque efetivo de opções de compra tem deixado os consumidores à mercê dos produtores no Brasil. Não por acaso, vamos destacar isso aqui, não por acaso, os apologistas do consumo entre nós têm sido basicamente aqueles que podem exercer seu inchado poder de compra sem tomar conhecimento das fronteiras nacionais. E aí, quando ele diz assim, ó, a expressão não por acaso, ao iniciar o período, indica. Qual é a lógica que o autor do texto estabelece quando ele utiliza esse não por acaso? O que ele está querendo dentro desse texto? E aí ele diz aqui, ó, isso indica uma justificativa, uma ênfase, uma indagação, uma concessão ou uma finalidade? Vamos de novo. A falta de um leque efetivo de opções de compra tem deixado os consumidores à mercê dos produtores no Brasil. Não por acaso, os apologistas do consumo entre nós têm sido basicamente aqueles. Te liga, esse não por acaso faz o que nessa frase? Observa que ele aplica uma justificativa. Ele justifica, então, essa relação de por que os apologistas do consumo entre nós têm sido basicamente aqueles que podem exercer seu inchado poder de compra. Então, a justificativa desses caras passa a ser pela ideia da outra frase. Então, esse não por acaso tem essa função. De novo, em nenhum momento aparece uma classificação, em nenhum momento se pede para dar função sintática ou algo do gênero. É só o que ele faz, só o que ele desempenha no texto. E ele diz, é uma ênfase? Não, não é uma ênfase, né? Ele não está dizendo isto é, em suma, ele não dá uma super ênfase nessa relação. É uma indagação? Não, ele não está te perguntando nada. É uma concessão, concessão é a quebra da lógica, né? É uma quebra da lógica? Não, não é uma quebra da lógica. Então a finalidade é a razão pela qual? Não é, é uma justificativa. É a letra A nossa resposta. Aqui uma questão clássica da famosa banca FCC. E aí na FCC, que é uma banca que gosta muito desse tipo de questão, de gramática dentro do texto, nos pergunta o seguinte, ó. A Companhia das Índias Orientais, a primeira grande companhia de ações do mundo, criada em 1602, foi a mãe das multinacionais contemporâneas. O segmento isolado por travessões constitui no contexto comentário que, vem comigo, a primeira grande companhia de ações do mundo criada em 1602. Este item, que tem uma função então de um aposto, de um detalhamento, de um acréscimo de informação, que a gente sabe porque explica a Companhia das Índias Orientais. A gente, quando estuda a pontuação, estuda uma coisa chamada de aposto, que é exatamente isso, explicar o termo à sua esquerda, mas ele não te pergunta, isso é um aposto? Não, ele não está preocupado com isso. Ele está te perguntando, o que isso aí está fazendo na frase? Então, o aposto tem várias funções na frase. Ele está te perguntando, me diz o que ele faz, sem mencionar que é aposto, sem mencionar qualquer parte de gramática. Mas a gramática, como eu falei lá na primeira tela, nos dá essa segurança da gente também não olhar tão puro para esse tipo de questão. E aí ele diz assim, ó, então, na número 3, o segmento isolado busca restringir o âmbito de ação. Opa! Âmbito de ação de uma antiga empresa do comércio? Ele não está restringindo o âmbito de ação. Ele não está restringindo. Ele está fazendo outra coisa. Ele especifica as quantidades, as qualidades empresariais de uma companhia de comércio. Cuidado, ó, ele não está especificando nada, né, pessoal? Ele não está especificando, olha, é só para isso. Não, ele faz uma informação a mais, ó. A primeira grande companhia de ações do mundo. Não especificou nada.
de qualidade. Na letra C, contém informações de sentido explicativo referentes à empresa. Isso, por que explicativo, pessoal? Porque ele é um aposto, e o aposto tem uma das suas funções é explicar. E é exatamente o que ele faz nessa frase. É exatamente a introdução do que ele aplica para essa companhia. Eu não sei o que é a Companhia das Índias. E aí ele explica exatamente isso. Sentido explicativo, letra C é a nossa resposta. Ele diz, enumera as razões. Pessoal, não tem enumeração aqui, ó. O que é uma enumeração? Eu gosto de gramática, de interpretação, de redação, de crase. Não. Isso é uma enumeração. Não está acontecendo isso ali. E na letra E, enfatiza pela repetição as vantagens oferecidas pela empresa. Não vi nenhuma vantagem e não vi nenhuma repetição. Letra C é a nossa resposta. Gramática aplicada ao texto. Fica ligado. Na sequência, outra questão da nossa banca. Diz ele assim, ó. A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode ser vista como um reflexo dessa multiplicidade de referências. Há influências diretas do continente europeu e isso se mistura à valiosa contribuição do canto e do batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, vigiado, quase segregado. Quem? O canto e o batuque africano. Então, esse processo, essa ideia do batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, o segmento destacado deve ser entendido considerando esse contexto como é legal da gente, eu vou conseguir entender essa lógica, mas se a gente estudasse um pouquinho de gramática, a gente ia ver que esse mesmo que, apesar de que, me dá uma ideia de concessão. E aí a gente já vai um pouco mais armado para cima da questão. Mas não é mesmo que, mas já dá pra gente fazer uma associação. Tem uma quebra de lógica aqui, ó. Então, diz lá a nossa resposta. Esse segmento destacado deve ser considerado no contexto como uma condição favorável à permanência da música popular de origem africana. Mas entende que entende o que está escrito ali? Os caras perseguiram o bagulho. Então como é que é uma condição favorável? Isso está sendo perseguido. Não tem como ser favorável. Por isso que a letra A não é. Uma observação que valoriza a persistente contribuição africana para a música brasileira. É claro que valoriza, porque imagina o treco foi perseguido, o treco foi vigiado, o treco foi quase segregado, mas permaneceu. Então é quase um ato heróico, é uma supervalorização. Essa resposta é boa, vamos ver as outras. Restrição ao sentido do que vem sendo exposto sobre a música popular brasileira. Só que cuidado, né? Restrição, não tem restrição nenhuma, né? Ele não está limitando, olha, não é qualquer batuque africano, é só o vigiado perseguido. Não, ele não restringiu, por isso que não é a letra C. Na letra D, a causa que justifica a permanência da música de origem africana no Brasil. Não é a causa que justifica essa permanência, né? Inclusive, é uma ressalva dizendo, olha, por pouco que a gente não perde essa influência cultural também. Na letra E, as consequências da presença dos escravos e a sua influência na música. Olha, eu não vi nenhuma consequência, né? Não tem nenhuma consequência dentro desse processo. Então, observem que dá para associar uma ideia de concessão a uma quebra de lógica? Sim, dá para fazer. É exatamente essa a ideia. Mas o que essa concessão deu ao texto? Qual foi o enriquecimento que essa concessão estabeleceu para o meu texto? Foi então essa valorização, uma observação que valoriza a persistente contribuição africana para a música brasileira. É essa a ideia, letra B de Brasil é a nossa resposta. Vem comigo. 5. Sinais de pontuação. Vamos ver o que os sinais de pontuação estabelecem para a nossa frase. Eles assim, ó, a média universal do índice do desenvolvimento humano aumentou 18% desde 1990. Mas a melhor estatística está longe de animar os autores do relatório de 2010. O cenário apresentado pelo relatório não é animador.
Os padrões de produção e consumo atuais são considerados inadequados. Embora não queira apresentar receitas prontas, o relatório traça caminhos possíveis. Entre eles, o reconhecimento da ação pública na regulação da economia para proteger grupos mais vulneráveis. Outro aspecto ressaltado é a necessidade de considerar pobreza, crescimento e desigualdade como temas interligados. E aí, meu amigo, te liga no bagulho. Aspas. Essas aspas começam uma nova estrutura. E ele diz aqui, ó. Crescimento rápido não deve ser o único objetivo político, porque ignora a distribuição do rendimento e negligencia a sustentabilidade do crescimento. Fecha aspas. E aqui é a nossa grande cola. Olha a cola que ele vai dar aqui, ó. Informa o texto. Então, quem está fazendo isso é o texto. Quem está fazendo isso é o texto. E ele diz assim, ó. O trecho colocado entre aspas indica que se trata de comentário pessoal do autor. Não informa o texto. Como é que vai ser o comentário pessoal do autor? Tá fora a letra A por isso. Não é o autor do texto que está falando. O que o autor falou tá antes. É a visão dele, é a leitura dele. Mas o que está entre aspas não é o cara que está falando. Depois, insistência na correção dos dados apresentados no relatório. Ó, não está insistindo, né? Não é exatamente essa insistência. Botar aquilo ali não insiste em nada. Na letra C, repetição desnecessária de informação já citada no texto. Repetição nenhuma. É uma nova informação. É o que informa o texto. Antes, quem fez a leitura foi o autor. Letra D, transcrição exata do que consta no texto do relatório de 2010. É isso aí, meu amigo. As aspas, se a gente estudasse pontuação, a gente ia ver que as aspas marcam exatamente a fala de outra pessoa. Disse fulano de tal, abre aspas. Eu estou cansadinho, fecha aspas. É a frase do cara, não fui eu que disse isso. Então as aspas marcam exatamente isso. Não é à toa que ele diz informa o texto. Letra D de desespero é a nossa resposta. E ele diz resumo do assunto principal constante no relatório de 2010. Não tem nada de resumo nessa brincadeira aqui. É isso aí, letra D é o nosso gabarito. E aí, para fechar então a nossa aula, vale a pena a gente ressaltar esses aspectos importantes de gramática. Que aspectos? A gente não pode desconsiderar que as palavras na sua morfologia, que a pontuação a serviço do texto, a análise sintática e, claro, a compreensão do que eu estou lendo podem trabalhar muito bem e as bancas trabalharem essa gramática em cima do nosso texto. Fica ligado, o segredo é ir muito bem no estudo da gramática e, claro, manter uma leitura frequente para a gente não chegar tão desprotegido para a hora dessa prova. Conta comigo e até a próxima videoaula.